Espírito Santo. Aquilo que o Senhor aqueceu no seu coração, ó Deus. Traga também essa revelação a nós, ó Pai, usando o teu servo poderosamente, da maneira que lhe apraz, como o Senhor quer. E nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E não queremos apenas ouvir, mas que a tua palavra ela venha mexer conosco, ó Pai amado. Ela venha, ó Pai amado, mexer com as nossas atitudes e que possamos nos posicionar diante de tudo que estamos ouvindo para a glória e para a vida. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você pode abrir comigo sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Deus é lindo. Aleluia. Para os irmãos que estavam aqui comigo, tive a oportunidade e falei exatamente sobre isso. E fui convidado para ministrar e dar continuidade naquilo que nós começamos a falar. Então, quero aplicar aqui algumas coisas da qual eu aprendi com o Senhor mais uma vez dentro dessa palavra. 1 Samuel, capítulo de número 1, no versículo de número 19. Amém. Diz assim: E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram, chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Vou repetir só esse final. E o Senhor se lembrou dela. Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero desde já agradecer mais uma vez a Evangelista Fabiana por essa oportunidade, ao nosso pastor, os demais irmãos. Quero pedir perdão porque hoje eu não estou muito bem de saúde, a voz um pouco ruim, a garganta inflamada. Acho que eu estou pegando essa virose que está por aí. Mas as minhas limitações não podem impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nessa noite. Aleluia. Então, essa é uma mensagem simples, não vou forçar muito, porque eu estou em condições, mas eu quero que você entenda aquilo que eu podia extrair desse texto e colocar em prática a partir do dia de hoje, para que nós possamos entender. O período que antecede o livro de Samuel é o período dos juízes. Nós sabemos a história, entendemos que no período dos juízes há uma grande gangorra espiritual, aonde o povo, estando bem, vivendo de maneira próspera, de maneira abençoada, se perdiam da liberdade, começavam a perder os seus valores, começaram a esquecer de priorizar a Deus. A consequência era que tudo que estava bom fosse por água abaixo. A consequência era que o próprio Deus levantava nações vizinhas e atacava ao povo. Com isso, trazia desordem, trazia aquilo que era próspero, se tornava sinal de destruição, de catástrofe. Eles começavam a perder tudo aquilo que haviam conquistado. Por conta do pecado, e como o nosso diácono Wagner antecedeu aqui, por conta da falta de prioridade, começavam a colocar em perda tudo aquilo que haviam conseguido. A consequência de uma vida de pecado, de uma vida de engano, se afastar de Deus. E não é que Deus é um Deus
mas Deus simplesmente retirava o benefício da sua bênção. Com isso, eles estavam aderidos à própria sorte. Logo, vendo que estavam vivendo um cenário de opressão, eles começavam a entender que sem Deus eles não eram nada e se arrependiam dos seus pecados. Ao se arrepender dos seus pecados, clamavam a Deus. Ao clamar a Deus, Deus tinha misericórdia. Através da misericórdia, Deus levantou um juiz que vai colocar em prática o plano e a estratégia que Deus dava a cada um para trazer a libertação novamente para aquele povo. Qual era o resultado? Vitória, bênção, prosperidade. E mais uma vez, o ciclo se inicia. Num cenário que era para ir tudo bem, eles começam a se perder no meio da verdade. E por isso vai se repetindo várias e várias vezes. É só ler lá o livro de Juízes, você vai ver que inúmeras vezes o povo de Deus se perde. O mais triste é entender o versículo final do último capítulo. Se você quiser acompanhar comigo o livro de Juízes, capítulo de número 21, e versículo de número 25, é muito conhecido da igreja, mas só para nós nos lembrarmos e entendermos o contexto da história. Vai dizer assim: e naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, o autor do livro de Juízes vai fazer menção que cada um vivia a sua maneira, da maneira que achava certa, da maneira que achava correta. Eles viviam a própria sorte, a deriva. E nós vamos entender agora o contraste da história. É esse período em que se encontra o texto que nós lemos. A palavra vai dizer que um homem por nome de Eucana, ele subia de ano em ano ao templo para oferecer sacrifício a Deus. E esse homem ele tinha duas esposas. A primeira era a Penina. E no versículo de número 2, a Bíblia já vai trazer uma informação muito importante para nós. Que Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha filhos. A primeira informação então, que nós temos na palavra de Deus acerca dessa mulher é a característica que parece que é mais marcante, que é a marca do sofrimento dela. Parece que ela é definida por isso, evangelista Fabiano. Porque a palavra não vai dizer de que maneira ela tratava seu marido, se ela era uma boa dona de casa, se ela tinha algum talento, alguma qualificação, não. Parece que o que marca a história de Ana não são as suas qualidades, mas são as suas fragilidades, as suas dores, o seu sofrimento. E parece que é diferente na nossa vida, né? Quantas vezes, evangelista Fabiano, fazemos tantas coisas bem e parece que ninguém vê, mas basta fazermos uma coisa errada. Ou basta, de repente, nós não sermos bons em alguma coisa. Ou basta, de repente, estar passando por algum momento de dificuldade. Que é isso que parece que marca a minha história. Que é isso que parece que define quem eu sou. Não são as minhas características, não é o meu caráter que marca quem eu sou. São os meus momentos de sofrimento. E era isso que rotulava essa mulher que nós vamos agora sobre Ana. O que rotulava ela não eram as suas qualidades. E eu não sei quais eram, se eram muitas, se eram poucas. O texto fala de algumas. Mas a primeira informação que nós recebemos é o rótulo de que ela era uma mulher sofrida porque não tinha filhos. Enquanto a sua companheira, a sua amiga, vamos dizer assim, a mulher do seu esposo também tinha muitos filhos. E a palavra vai dizer que todo tempo que eles subiam para adorar a Deus, Penina ficava assim: Ana, eu tenho filhos, você não tem. Eu posso gerar, você não pode. Eu posso dar filhos, eu posso dar sequência ao nome do nosso marido, você não. Se
Se dependesse de você, ele não teria descendência. A Bíblia não diz com essas palavras, mas nós vamos entender. A palavra só vai dizer que ela irritava, que ela zombava, que ela tocava na ferida a Eva. Aonde mais doía. E a palavra vai dizer que isso é recorrente. Ela não faz isso só uma vez, ela faz isso todas as vezes que ela pode. A Bíblia chega a mencionar que assim como todos os anos eles subiam para sacrificar, todos os anos também Penina jogava na cara de Ana o seu sofrimento. Só que o que eu quero trazer para nós aqui não é uma história triste. Não é de repente, Pastor Gilvão, uma história onde acaba por aqui. Eu quero trazer aqui algumas lições, algumas características que eu identifiquei, que podem fazer com que a vida de alguém seja mudada, que podem fazer com que a vida e a história de alguém seja transformada. A palavra vai dizer que ela era aflita de algo, ela era triste, e quanto mais Penina zombava, ela chorava, se colocava de canto, e não era de repente de muitas palavras. A palavra vai dizer que a primeira vez que ela vai abrir a boca para falar alguma coisa, não é confrontando Penina, não é dando justificativa, de repente, do seu problema. E aqui eu aprendo a primeira lição, que eu não posso perder tempo tentando me justificar para quem não merece. Aleluia. Porque quem não gosta de mim não está preocupado. E quem gosta de mim e me conhece, sabe que não é isso que me define. A primeira lição que eu aprendo aqui é que eu não tenho que perder tempo tentando me justificar, de repente, de algo que eu fiz ou deixei de fazer. Aleluia. Eu não devo perder meu tempo comigo, de repente, com conflitos que nós temos, com desavença que nós temos. Não. Eu não posso perder meu tempo, de repente, respondendo a picuinha de alguém, ou a confusão que nós temos dentro da nossa casa. Eu preciso abrir a minha boca somente com um. Quem? Aquele que pode resolver. Aleluia. Eu não posso perder o meu tempo e gastar as minhas palavras com quem não tem nada para me acrescentar, evangelista Fabiano. Eu preciso tirar esse tempo e poupar as minhas palavras para entregar nos pés daquele que pode mudar a história. A primeira vez que a Ana vai falar na narrativa do texto, não é falando com Penina, não é falando de repente com a amiga, não é falando de repente com o amigo, desabafando, ai, você não sabe o que eu estou passando. Não. Ana entende que não é isso que vai mudar a sua história. Ficar contando história triste para amigo, para vizinho, não vai mudar. A primeira vez que Ana vai abrir a boca, a palavra vai dizer que é quando ela está no meio e ela vai orar. Então eu entendo que, evangelista Fabiano, eu não posso simplesmente abrir o meu particular para quem de repente eu até acho que é meu bem. Eu não sei, a gente não sabe. Mas eu só posso depositar a minha confiança em um, aquele que tem de fato poder para mudar a minha história. Aleluia. E preste atenção. A situação em que Ana está vivendo não foi causada por alguém que pecou. Ela está passando uma situação que não é decorrente de um pecado que está fazendo. A palavra vai dizer que o Senhor fechou a sua mão. Então ela está passando um processo, presbítero Hélio, que foi o Senhor que colocou ela. Aleluia. Isso aqui me deu um estalo, me chamou a atenção. Por quê? Nós, crentes, principalmente pentecostais, temos uma mania de dizer assim: eu estou passando uma prova, o inimigo está furioso, o inimigo se levantou e ele está lutando porque ele sabe que eu estou no caminho. O que eu aprendo aqui? Eu não devo jamais dar glória ao diabo de uma situação
situação que foi Deus que me colocou. Eu não posso colocar na mão dele algo que não foi ele que fez, que foi o próprio Deus. Porque parece, evangelista Fabiano, muitas vezes que nós temos um entendimento que o adversário é maior que o nosso Deus. Porque o adversário nos toca, porque ele rompe a barreira da proteção de Deus. Não. Nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso não significa que tudo vai ser bom o tempo todo. Isso não significa que eu vou ter só dias de vitória. A palavra me afirma que haverão dias maus. E o maior exemplo, que é o nosso Mestre, Jesus Cristo, o início do seu ministério é marcado por uma condição, de repente, de alguém que nem deveria passar pelo deserto. Só que a palavra faz questão de dizer que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, as situações contrárias na minha e na sua vida não são decorrentes de uma força maior do inimigo, não. Eu aprendi com a palavra que nós passamos pelo processo que Deus nos permite viver. Aleluia. Nós passamos pelo processo, pela situação que o nosso Deus nos coloca. Para quê? Para nos moldar, para nos forjar, para nos trazer para perto, para criarmos intimidade. E possamos sair dali fortalecidos e reconhecendo que só o Senhor é Deus. E o capítulo de número 2, Ana vai cantar um hino de vitória, reconhecendo que foi Deus quem fez todas as coisas. Então eu entendo e aprendo que o inimigo não tem governo sobre a minha vida, jamais. E eu não posso atribuir a ele a glória de algo que foi Deus que fez. Glória a Deus, aleluia. Então eu já aprendi duas coisas aqui nessa história. E preste atenção. A palavra vai dizer que ano após ano ele subiu ao templo. Sim ou não? Sim ou não? Por quantas vezes Ana orou? Parece que a Bíblia nos permite o entendimento de que Ana estava acomodada com a situação. De que por muitos anos ela era afrontada, ela era colocada numa situação da qual era desgostosa para ela, só que enquanto ela não permitiu que aquela situação mexesse com ela ao ponto de ela orar, aquilo aconteceria mais e mais vezes. O Senhor permite que situações se levantem para fazer com que nós descemos. Aleluia. O Senhor permite que de repente, vamos usar a palavra novamente, que os adversários se levantem para nos tirar da nossa zona de conforto. Porque parece que nós vivemos como povo no tempo de Juízes. Quando está tudo bem, nós deixamos de orar. Quando as coisas vão bem, nós esquecemos de priorizar a Deus. Então o Senhor permite que cenários desfavoráveis cheguem na nossa casa, cheguem na nossa vida, para nos trazer o despertamento que nós precisamos orar, buscar a face de Deus no bom e no mau tempo. Aleluia. É verdade. Então o Senhor permite que a Penina se levante para trazer Ana para a oração. E eu não sei, de repente, o cenário que você se encontra, a maneira com que você passou por essas portas. Eu não sei qual é o nome da sua penina, eu sei da minha. Eu sei qual foi a penina que Deus permitiu que se levantasse, para que eu dobrasse o meu joelho e buscasse a face. Aleluia. Sério. Então, a penina só vai ter força na minha e na tua vida enquanto eu não tomo ação. Verdade. Enquanto eu não me coloco na posição de servo de Deus. Enquanto eu não me coloco na posição de alguém que reconhece que só o Senhor pode fazer. Aleluia. O Senhor vai permitir que a penina se levante na minha e na sua vida, para que nós possamos buscar a face de Deus.
prestar atenção nela. O sacerdote começou a observar que ela já estava ali um bom tempo. E a palavra vai dizer que ela orava. Só que não saía som da sua voz. Os seus lábios mexiam. Mas parece que ela já não tinha mais força para colocar para fora. Glória. Mas mesmo assim, ela orou, ela não cansou, ela insistiu. Glória. Até o momento, e aqui que para mim que muda tudo, até o momento em que nós chegamos no versículo de número 11, que a palavra vai dizer assim: e ela fez um voto. Que voto é esse? De que se o Senhor desse um filho a ela daria de volta para o Senhor. E aqui para mim que muda tudo. Porque eu entendo que ela poderia ficar horas e horas orando. Porque a oração parece que nós entendemos que quanto mais eu oro, mais eu recebo. Parece que evangelista Fabiano, o que determina é o tempo da minha oração e não a qualidade. Só que aqui eu tiro uma lição e isso aqui para mim mudou meu pensamento. Porque às vezes a gente pensa assim: eu preciso orar 1 hora, eu preciso orar 2 horas, eu preciso orar não sei quantas horas. Só que a oração não é no muito falar. O próprio Jesus disse: não sejamos como os fariseus, que oram e querem mostrar para todo mundo que está orando. A oração, evangelista Fabiano, ela é para eu entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Glória. Porque Glória. parece que quanto mais eu oro, eu sou como aquele filho birrento que fica assim: Pai, me dá, Senhor, me dá, Senhor, abençoa. Você pode ficar 2 horas, 3 horas, todo dia, não vai receber. Por quê? Porque você está pedindo a benefício próprio. Agora, quando eu entendo o que Ana fez, quando eu entendo que a oração de Ana, ela é respondida não pelo tempo em que ela orou, mas pela qualidade da oração em que ela entregou, porque ela vai fazer um voto: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. E eu acho que é isso que ganha o coração de Deus, porque o Senhor, Ele estava olhando para a situação espiritual do povo. Ele estava olhando para a situação do sacerdote que estava na sua casa. Eli, um sacerdote que se fazia cego a todas as coisas que os seus filhos faziam. Hófni e Finéias, que trabalhavam e serviam também no templo, que a história vai dizer que faziam o que queriam, que se prostituíam, que usavam as coisas do templo consagradas ao Senhor. Hófni e Finéias que bagunçavam e achavam que era dono de si. E Eli que não se posicionava, Eli como pai e sacerdote que não cortava. Então o Senhor está vendo que há uma necessidade. Agora, quando o propósito de Ana não é só ter um filho, quando o propósito de Ana é direcionado e alinhado com o propósito do céu, Senhor, eu preciso de um filho. Aí o Senhor está dizendo assim: eu preciso de um juiz, eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote. Então, quando os propósitos da terra são alinhados com os propósitos do céu, aí a nossa nação aí sim eu entendo o evangelista Fabiano, que é uma oração de qualidade. Não é no tempo em que eu demoro. Não é o tempo em que eu fico de joelho dobrado ou eu fico falando, porque não é no insistir de falar muito de várias repetições. Não. É quando eu entendo que a oração, ela não serve para eu pedir, ela serve para eu ser alinhado com o céu. Aleluia. Aí a oração é respondida. Aí é onde a vida de Ana vai ser transformada. É quando ela faz um voto no sentido: Senhor, eu estou precisando de um filho, mas se o Senhor me der, ele não vai ser meu, ele vai ser seu. Aí o Senhor vai orar e falar assim: que oração bonita. E não é que eu preciso mesmo de um menino para cuidar das coisas do meu peito, para cuidar da minha casa? Então, Ana, pode deixar que eu vou fazer aquilo que você deseja, mas não é porque você pediu, é porque o seu propósito foi alinhado com o meu. Glória, glória. E isso, para mim,
me chocou. Aleluia. Isso a partir de hoje mudou a minha oração. A partir do tempo em que eu entendo isso, que a oração não é para um filho pidão ficar insistindo e fazendo birra com o pai, a minha oração é mudar. Glória, E eu glória. tenho certeza que a consequência da minha oração também. Aleluia. Quando eu entendo que as coisas não é para o meu próprio benefício. Quando eu entendo que eu estou na casa de Deus, não é para ser próspero, não é para ser rico, não é para andar com um carro do ano, é para que tudo que eu tenha não seja meu, mas esteja à disposição do dono da casa. É para que eu entenda que tudo aquilo que eu receba não é simplesmente, evangelista Fabiano, para eu ter uma vida boa, não. É para que tudo que eu tenho esteja à disposição do reino. Para que tudo que eu sou, Rubinho, esteja à disposição do reino. Você não aprendeu a tocar simplesmente para falar assim, eu sou tecladista, eu toco muito, eu arrebento. Não. Você aprendeu a tocar porque você alinhou o seu propósito com o céu. E a partir de agora, o seu conhecimento vai ser usado na casa. Aí a Deus abençoa, Deus dá uma oportunidade, Deus prospera, Deus dá vitória. Então nós temos que ter esse entendimento, que a minha visão não é uma visão terrena. A minha visão tem que ser, Senhor, como foi Jesus Cristo, Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Senhor, o meu desejo é que aconteça dessa forma. Mas, Senhor, a partir de hoje eu abro mão do meu desejo para viver a tua vontade. A partir de hoje eu abro mão daquilo que eu quero, para viver o propósito e o plano do Senhor na minha vida. Glória, glória. E isso aqui para mim é fenomenal. Aleluia. Aí, ela encerra as coisas. Ela para aqui, ó. Eli vai ter um diálogo com ela. E quando ele entende o que está acontecendo, eu acho isso aqui interessante, porque ele não vai dizer assim te diz o Senhor. Ele não vai dizer assim, olha, o Senhor está mandando te dizer quem vai fazer. Só que ele vai liberar uma palavra. Porque ele é a autoridade espiritual daquele lugar, independente de como. Isso não entra no meu. Uma palavra foi liberada. E eu acredito muito nisso, evangelista Fabiano. Que nós não precisamos, toda hora, que negócio de sentir, eu senti, Deus mandar, eu tinha que dizer, não. Se eu entendo que eu recebi autoridade, que nesse altar aqui que eu peguei a autoridade de Deus, e nós nos colocamos como profeta, basta somente uma palavra. Glória, glória. Como Elias vai dizer assim, conforme a minha palavra, não a palavra de Deus, conforme a minha palavra. Aleluia. As palavras que são liberadas nesse altar aqui, elas têm poder. Independente se foi Deus que mandou dizer, ou se o pastor está tão convicto daquilo que ele crê, que ele consegue passar para nós da igreja. Glória. A palavra de um sacerdote teve o poder. Qual? De fazer com que Ana se confortasse. Porque a palavra vai dizer que ela se levanta, ela come, ela bebe, e o seu semblante já não era mais simples. Glória. Ela tomou posse da palavra que saiu da boca do sacerdote. E a palavra vai dizer que eles vão para casa. E aí eu encerro para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui. O Senhor não precisou usar um vaso, eis que te digo, e a revelação, porque isso mexe com o nosso sentimento. Essas coisas, evangelista Fabiano, a gente gosta porque isso mexe lá dentro e fala, meu Deus. Mas nem sempre vai ser assim. Aleluia, isso é verdade. Só que ela foi convicta da palavra do sacerdote. Aleluia. E o resultado, qual é? Ela chega em casa, age normalmente, porque ela tomou posse da palavra, mas não é porque ela vai chegar em casa que a situação já vai ser assim automática. A gente tem essa mania de ser tão imediatista que a gente quer chegar em casa e está tudo novo. Rapaz, não é assim que funciona. Só que ela agindo normalmente e sem saber, a palavra vai dizer assim onde nós vamos. E o Senhor se
o Senhor se lembrou dela. Através da oração que ela fez e da palavra que ela recebeu, o Senhor lá do céu se lembrou dela. Só que o versículo seguinte eu encerro. O versículo seguinte vai dizer assim: e deu um tempo, passado um tempo, ou seja, eu entendo que não é a mesma hora, eu entendo que Deus começa a agir, mas que é um processo. E ela vai ter que passar por esse processo. Só que de repente, Eucana, seu marido, não vê a diferença. Penina não vê a diferença. Só que o que muda não é o que os outros enxergam, é aquilo que eu vejo. Aleluia. Porque eu posso não estar vendo com os olhos físicos, mas quem está gerando sabe que está gerando. Eu posso de repente não estar contemplando o menino aqui no meu braço ainda, mas eu sei que eu estou gerando, porque eu recebi uma palavra e o meu propósito está alinhado com o céu. Então de repente os seus olhos físicos ainda não puderam contemplar, mas quem está gerando sabe que está gerando. E não fica preocupado, o que vai vir, o que vai acontecer, porque no tempo certo, aquilo que nós estamos gerando vai nascer. E nós vamos dar à luz aquilo que o Senhor tem para nós. Aplauda o Senhor.